Alô, gente de todo o meu querido Brasil. Aqui vai um abraço do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Esse ministro da Nova Aliança. Eu não sou nem um pastor, nem um bispo, nem um apóstolo. Eu sou apenas um mensageiro, um ministro da Nova Aliança que Cristo entregou a nós por intermédio do apóstolo Paulo. Porque os demais apóstolos não tiveram esse privilégio que teve o apóstolo Paulo. Porque os apóstolos não saíram de Israel. Nós olhamos para o capítulo 10 e versículo ali 21, 22, 23, ele diz: vocês não vão terminar de pregar em todo Israel, na cidade de Israel, até que o Filho do Homem venha. Então vocês podem ver que eles não saíram de Israel, eles ficaram ali em Israel. Mas o apóstolo Paulo passou do outro lado e trouxe essa maravilhosa graça para nós. Você, meu irmão, minha irmã, sou grato por você, pelos novos inscritos, por você que está me ajudando neste canal, por você que tem divulgado esta mensagem a outras pessoas, tem levado. Se você sabe que tem alguma pessoa que está sofrendo dentro do sistema, está descontente, um cunhado, uma irmã, seu pai, qualquer um parente, um vizinho, leva esta mensagem, vai devagarinho, vai devagar que você consegue fazer eles entender que tudo que existe dentro do movimento chamado igreja é mentira. Tudo. Não resta nada, 100% do que eles fazem lá dentro é tudo mentira. Não existe. O que existe é a graça de Cristo sobre a nossa vida. Se você fazer ou não fazer, não importa. Porque quem já veio de lá, já salvo. Já veio de Deus, salvo, para manter um tempo determinado. Deus dá um tempo de vida, Jó 14:5. Um tempo para nós viver aqui. E logo esta carne volta ao pó e o espírito volta. Então, quem é de Deus? Você não precisa fazer nada para Deus. Deus não quer nada. Deus não quer nada seu. A única coisa que Deus quer é que você crê. E que você tenha esperança. E que você ama o seu próximo. 13:13 de 1 Coríntios. A fé, o amor e a esperança permanecem para sempre. Bem, e a mensagem que eu tenho, minha irmã e meu irmão, de todo esse meu Brasil, é a continuação dessa parábola. Que a parábola é uma maneira de esclarecer. E os movimentos religiosos não explicam isso. Eles não falam. As pessoas entram de Bíblia fechada e saem de Bíblia fechada. E muitas vezes, se você pergunta, eles gostam muito de bater na tecla. Quando eu ia falar alguma coisa sobre o inferno, eu falava: não, o inferno é real. O inferno é verdadeiro. Aqui, ó, o rico no inferno. Aqui, ó, reclamando, clamando. E o inferno fica bem próximo do céu, do paraíso, onde está Abraão. Aí você olha, também por falta de conhecimento, você aceita. Ou quando você não aceita, você fica em dúvida. Você vê que essa conta não fecha. Vamos lá. Aí depois você vai entender, você vai comparando comigo. No capítulo 16 de Lucas, versículo 19, diz que havia um homem muito rico. Se vestia muito bem. E havia também um mendigo naquela cidade. E esse mendigo vivia debaixo da mesa, comendo, cheio de chaga, de ferida, e os cachorros lambiam. E aquele mendigo comia as migalhas e caía da mesa daquele senhor. Bom, para começar, você vê que jamais um rico vai aceitar um mendigo de rua entrar dentro da sua casa, ficar debaixo da sua mesa, da sua cozinha ali, comendo as coisas ali, e aquele monte de machucado e cachorro lambendo ali. Para começar, o rico tem lá uma muralha muito grande em volta da sua casa, tem segurança, o mendigo não entra. Se o mendigo chegar na porta, o que ele pode fazer é mandar um pedaço de pão para ele, daí manda ele sumir daqui da porta de casa. É o que o rico faz, é isso. O rico vai aceitar que uma pessoa entra dentro da sua casa e tal. Então você pode ver que isso é uma
É uma ilustração, é uma parábola, é algo para ilustrar, para abrir o entendimento do povo. Bem, e diz que um dia esse mendigo, esse pobre Lázaro morreu e foi levado pelos, no plural, pelos anjos. Não diz que foi levado por um anjo, pelos anjos para o céu. Bom, nós vemos que aí existe outra mentira. Porque a própria Bíblia diz que todos que morrem vai à sepultura. Todo que morre desce ao pó. Como é que anjo vai vir aqui na terra e levar defunto para o céu? Os anjos, que privilégio é esse? Nunca na história da Bíblia nós vemos alguém ser levado por anjo. E ainda mais morto. O que Deus vai fazer com o morto lá? Lugar de defunto é debaixo da terra. A terra é quem vai destruir esse corpo. Foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. É outra mentira. Porque Abraão estava onde? Abraão estava morto. Abraão estava morto e o seu espírito estava no túmulo junto com ele. Ele, Jacó, né, Isaac, e todo, Rebeca, todos que morria, ficava detido ali no túmulo, a sua carne espodrecia, virava pó, virava terra, mas o espírito ficava preso ali até no dia em que o Senhor viria buscar os seus. Então você vê que já não bate. Porque ainda que Abraão estivesse lá no céu, ele estava em espírito. O espírito não tem forma. O espírito não tem cor, não tem tamanho, não tem sexo. Como é que estava esse espírito lá? Aí o rico morreu, foi parar, segundo o que eles dizem, um lugar de tormento, que chama de inferno. Aí que estava no inferno. Bem, e o rico olhou e viu. Bom, para começar, você vê que se o rico morreu, como é que o rico olhou? Mas se ele olhou, ele estava vendo, como é que o morto pode ver? E se ele falou, pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. Como é que ele pôde falar? Morto não tem boca, morto não fala. E se Lázaro também morreu, Lázaro não tinha dedo. No céu não existe água. Então, como existia essa comunicação? E pode ver que Abraão chamou aquele rico de filho. Filho, lembra que aí na terra tem os profetas e tem Moisés. E ele chamou também Abraão de pai. Então você começa a olhar e ver que isso daí é apenas uma ilustração, algo para ilustrar. E as pessoas pegam isso aí de uma forma literal. Ah, porque aqui, ó, então dá a entender que todos os ricos vão para o inferno. Aí nenhum rico vai querer frequentar a igreja. Fala, não, espera um pouquinho. Se isso é verdadeiro, se eu vou para o inferno, então eu vou aproveitar o mais que eu puder. E as chamadas igrejas enchem de mendigo. Todos os moradores de rua, todos os mendigos enchem a igreja. Opa, aqui eu vou para o céu. Vou ficar aqui porque aqui eu vou para o céu. Não, essa conta não bate. Então mendigo vai para o céu e rico vai para o inferno. Então, isso não existe. Então, meu irmão, quanto a gente comeu desse reggae? Quantas vezes a gente ouviu isso e engolia essas coisas? Então, isso não tem sentido. Porque, para começar, inferno é sepultura. Não existe lugar de tormento. Que tormento é esse? Como é que um corpo morrer vai sofrer? Que tormento que vai sofrer? Tormento sofre uma pessoa que está dentro de um presídio, preso em certos presídios que nós temos aí, no Brasil, fora do Brasil, aí, a pessoa naquela superlotação lá dentro do presídio, naquele calor, com esse calor que está fazendo hoje, a pessoa está ali dentro daquele monte de homem, 20 homens dentro de uma cela só. Aqueles homens no tempo do frio, aquele frio, e eles não têm agasalho, chuveiro quente. Então, esse povo sofre dentro desse frio. Mas, como uma pessoa morre e vai ser julgada? Vai ser julgada. Vai para um lago de fogo. Para com essas tolices, com essas besteiras. Esses charlatões ficam em cima dos públicos aí, fazendo essas ameaças em cima do povo. Bem, então você entendeu que essa parábola é apenas uma maneira de abrir o entendimento do povo. O porquê que Jesus estava dizendo aquilo?
Jesus estava dizendo aqui sobre o sofrimento que viria sobre Jerusalém. Ele estava alertando Jerusalém. É apenas uma parábola que ele estava dizendo, que Abraão estava salvo. Abraão estava só aguardando, mas que o rico, aquele homem que não dava importância para aquele mendigo, estava sofrendo ali e tal, tal. Então isso foi para despertar aquele povo de Jerusalém, que aquele povo não estava nem aí. Então foi por isso que Jesus falou, mas mostrando, apontando para Jerusalém. É o que está lá em Deuteronômio, no capítulo 28, e versículo 16 em diante, você vê todo o sofrimento que viria sobre Jerusalém. Bem, a segunda ilustração, filho pródigo. Aquilo é uma verdade? Não. Está no capítulo 15 de Lucas. Você vê que ali, jamais um filho pode conseguir uma herança antes do herdeiro morrer. Se o herdeiro estava vivo, e para começar, quem tinha direito em Israel e até o dia de hoje? O mais velho, o primeiro, o primogênito, é o que tem direito. E agora você vê que foi o mais novo que pediu a parte. Dai minha parte. Mas se o pai, que é o herdeiro, que era dono de tudo aquilo ali, estava vendo, como é que ele ia tirar uma parte e já dar para o filho mais novo? Então diz que dá minha parte que eu vou embora. Deu a parte e foi embora. E aquele pai ficava contemplando, olhando. Ele foi, gastou todo o dinheiro. Depois ele foi trabalhar, cuidar de porcos. Aí muitos diz que ele comia. Não, ele não comia a comida do porco. Ele desejava comer. Então as pessoas gostam muito de prolongar uma coisa que não está aqui. Quando Pedro pregou lá no dia do Pentecostes, 3.000 almas, não, a Bíblia diz quase. Lá na porta do templo chamada Formosa, 5.000 almas, a Bíblia diz quase. Quando Jesus multiplicou os pães, 5.000 homens, mas e as mulheres e as crianças? Quando Moisés saiu do Egito, ele saiu levando 600.000, mas espera um pouquinho, ficou para trás as mulheres e as crianças? Então, irmão, não adianta você querer aumentar ou diminuir, você tem que falar o que está aqui dentro. Então esse filho pródigo desejava, mas ele não comeu. Ele lembrou do seu pai. E por certo, ele não tinha direito mais, porque ele já tinha gastado a sua parte. O outro, seu irmão, permaneceu ao lado do seu pai, trabalhando, burrando ali na fazenda e tal. E aquele filho voltou e aquele pai recebeu aquele filho com um abraço, com um beijo, mandou ele colocar uma roupa, colocou um anel, matou um boi, fez uma festa, chamou ali os sanfoneiros, os músicos, fizeram uma festa e tal. E o irmão veio e reclamou. Esse seu filho gastou o dinheiro e voltou, agora o senhor recebe ele dessa forma? Se você for ver, está completamente errado. Como é que eu tenho um irmão? Meu irmão pega a parte, gasta e volta, meu pai recebe ele da mesma forma? Não, tem que falar assim, olha, pelo mesmo caminho que você veio, você volta. Aqui nem como empregado, você não me serve, porque você foi um péssimo filho. Você pegou a sua parte, gastou, acabou com tudo, agora você volta com essa cara lavada? Não, tinha que tocar ele de lá. Esse seria o certo. Mas aquele pai o recebeu e o tratou e festejou. Simboliza o quê? O que Jesus quis dizer com isso? Que esse pai era Deus. E aquele que se ausentou e voltou seria aqueles que abandonam a Deus, depois voltam e Deus o recebe da mesma forma. Deus não faz exceção de pessoas. É isso que ele estava passando para o povo. Então, as pessoas têm que entender que ilustração e parábola não é uma realidade. É apenas uma maneira, uma forma do povo passar a entender o que Deus está transmitindo, o que Deus está passando para o povo. Então, há muitas parábolas, há muita ilustração, há muitas comparações que existem dentro da Bíblia. Quando Jesus conta
aquela passagem dos 4 homens, que um começou a trabalhar, aquele dono da vinha, um começou a trabalhar às 6 horas da manhã, o outro começou a trabalhar às 9 horas, terceira hora do dia, o outro começou a trabalhar ao meio-dia, e o outro entrou pela tarde, por volta das 3 horas da tarde. Quando o dono da vinha começou a pagar, ele pagou, começou pelo último, até o primeiro, ele pagou tudo igual. E o primeiro reclamou: eu aguentei todo o calor do sol, trabalhei o dia inteiro e agora o senhor me paga igual aos outros. Ele fala: quanto eu? Qual foi o preço? Quanto? Eu te disse que te pagaria. O senhor ia me pagar 100. E eu não estou te pagando 100. Mas os outros estão pagando 100 para os outros também. Mas de quem é o dinheiro? De quem é a vontade? Então Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Porque dele, por Ele, para Ele é tudo. Não é alguma, não, é tudo. Por isso que as pessoas muitas vezes não entendem o que diz Isaías 45, versículo 7. Eu formo as trevas e formo a luz. Eu formo a guerra e formo a paz. Eu crio a doença. Eu saro, eu mato, eu faço todas essas coisas. Eu, Senhor. Não existe um diabo junto com ele fazendo essas coisas que os movimentos colocam aí. Tudo procede de Deus. O bem e o mal procede de Deus. Quem colocou um espírito mal para perturbar Saul? Foi quem? Foi o diabo que mandou um espírito lá perturbar Saul, o rei Saul? Lá no capítulo 16, aí de 1 Samuel, lá pelo versículo 15. Quem é que mandou esse espírito? Deus. Deus que enviou esse espírito para tirar a paz de Saul. Pronto. Tudo procede dele. Não adianta. Aquela árvore no jardim do Éden, quem colocou aquela árvore lá? Foi o diabo que plantou aquela árvore lá. Aquela árvore lá foi o diabo que plantou. O diabo que não, que foi Deus. Por que Deus fez aquilo? Para fazer com que o homem tropeçasse. Era para isso. Deus colocou, Deus não podia tirar, vou tirar essa árvore aqui, porque o homem ele é fraco. Ele vai querer tocar nesse fruto, e o dia que ele tocar nesse fruto aqui, ele vai me desobedecer. Me desobedecendo, aí vai tirar a minha comunhão com ele. Então eu já vou tirar essa árvore daqui e consumir com ela. Mas Deus deixou ali para esse fim mesmo. Então não adianta nós querer estudar Deus, porque ele diz em Isaías 55:8 que os nossos pensamentos não é o pensamento dele, nem nossos caminhos são os caminhos dele, assim como o céu está tão alto da terra, assim são os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Então os homens ficam aí pegando parábolas e trazendo para o meio da igreja aquela passagem, quero dar aqui já e terminar, aquela passagem das 10 virgens. O que quer dizer aquelas 10 virgens? Aqui, ó, era 10 prudentes e 10 loucas. Mas na verdade, na realidade, eu vi na escatologia, quando eu estava estudando escatologia, diz que havia essa festa em Israel, onde o noivo casava. Primeiro ele casava, fazia uma festa, só ele com a família dele. E aí ele passava a ser marido e mulher. Depois de um tempo, dali, alguns tempos, eu acho que depois de 40 dias, sei lá, uma coisa assim, ele fazia uma outra festa para o público. Então eu entrava lá dentro do salão, a porta era fechada, ficavam os músicos, ficava ali, já não era mais a noiva, já era a esposa, e ele já não era mais o noivo, já era o marido, e ele chegava para entrar. Quando ele chegava para entrar, ficava 10 moças. Tinha 10 moças esperando ali, no traje de dançarina. Ficava esperando na porta do salão, mas isso era uma coisa que existia, não é uma parábola, isso existia em Israel. Quando a porta era aberta, que ele entrava, os músicos começavam a tocar, as moças, ele vinha na frente dançando e as moças vinham atrás também dançando e tal, e o ritmo ali se tornava um ritmo alegre, de festa, e logo já começava a comer e beber e assim por diante. Aí os homens pegaram e transformaram isso para as 10 loucas, 5 entrou e 5 não, Foi uma parábola que Jesus contou, mas ele tirou isso de uma coisa que já existia em Israel. Então eles pegam isso como 50% do povo da igreja vai para o céu, 50% não vai. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Outro já diz, olha, no dia do Pentecoste lá,
540 pessoas viram Jesus pela última vez, mas só 120 receberam. Então dá uma forma mais ou menos de 25%. Tá bem. Mas lá em Gedeão, que era 32 mil homens, e só 300 foi provado por Deus. Não dá nem 1%. E aí? Como é que fica? Então, irmão, essa conta não fecha. Não adianta. Você querer pegar uma coisa e querer formar numa coisa que não é. Então Jesus conta a parábola das 10 virgens. É uma parábola que ele está contando. As prudentes e as que não são prudentes. As que estão preparadas e as que não estão preparadas. Veio o noivo, arrebatou aquelas que estavam preparadas e as outras foram comprar azeite. Quando voltou, o noivo já tinha entrado. Mas isso ele tirou de uma festa que era comum em Israel. Meu irmão, minha irmã, se você gostou desta palavra, se você até hoje tem alguma dúvida, só você mandar aí no meu canal. Você manda aí no meu canal, irmão Nilson, tem ainda uma dúvida? Você pode ter a dúvida que você tiver, que eu procuro te esclarecer. Você pode mandar os seus comentários. Eu sei que existem algumas pessoas, talvez, até discordam. Eu discordo, tudo bem, você não é obrigado a concordar comigo, mas esta é a verdade. Eu não estou fugindo, eu estou hoje esclarecendo a verdade. Você pode fazer o seu comentário, eu fico muito grato, eu vejo todos os comentários e te agradeço. Se você quiser me mandar a cidade que você é, eu sou daqui de tal cidade, dizer assim, você não precisa nem mandar seu nome, pode mandar a sua cidade. Eu sou daqui de Uberaba, eu sou daqui de Uberlândia, eu sou de Belo Horizonte, eu sou daqui do Belém, do Pará, Eu fico muito grato por isso e eu mando um abraço para todos vocês. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.